Mas Francisco pode começar, porque já está ao vivo. Boa noite a todos. Sou o Padre Francisco de Assis, da paróquia São João Batista e Santa Terezinha, daqui da Diocese de Caxias, na cidade de Aldeias Altas. Hoje, 8 de julho, às 20 horas, nós estamos dando início à nossa primeira aula da Escola Diocesana São Justino de Roma. Da Escola São Justino de Roma. Queremos acolher aqui os alunos que irão estudar ao longo desses 4 anos da Escola São Justino de Roma e também a equipe, né, a coordenação desta escola, a direção da Escola São Justino de Roma, na pessoa do nosso bispo, Dom Sebastião, que é o diretor-geral da escola. Como diretor acadêmico, temos o professor Raimundo Nonato Moura Oliveira. Na assistência do diaconato, porque a escola também tem como objetivo a formação dos diáconos permanentes dentro da nossa diocese, Padre Sebastião Francisco Pereira. Na coordenação pedagógica, nós teremos o professor Paulo David Oliveira Silva. No secretariado acadêmico da escola, temos o professor mestre Alain Henrique Bacelar da Silva, direção financeira, é o diácono permanente Evadilson da Silva Costa e Maria Rita de Cássia, que é a secretária da Cura Diocesana, ficará com a questão financeira, o econômico da escola. A Escola São Justino de Roma, ela nasce a partir de um antigo sonho da Diocese de Caxias, com o objetivo de querer formar os seus alunos, ou propriamente no objetivo de querer formar os agentes de pastoral, ela, na sua 37ª Assembleia Diocesana de Pastoral, por meio da votação dos delegados ali presentes, propôs a criação de uma escola de formação permanente. E esta escola de formação permanente veio a surgir a partir do ano de 2000. E já deveria ter começado as aulas a partir do ano de 2000, mas devido à pandemia nós fomos forçados a paralisar as atividades e agora, a partir deste segundo semestre do ano de 2021, ainda em situação de pandemia, nós daremos início à Escola Diocesana São Justino de Roma. Vai ser por meio híbrido, né? Em alguns momentos nós teremos encontros pessoais, mas também teremos a maioria da formação será por meio da online, né? Através do Google Meet ou de algumas outras redes sociais que nós iremos usar para o processo formativo dentro da Escola São Justino de Roma, né? Mas o objetivo da escola, de modo geral, é possibilitar aos agentes de pastoral, ministros ordenados, diáconos permanentes, religiosos e religiosas, ministros extraordinários, um aprofundamento teórico e metodológico na área do conhecimento bíblico, teológico, pastoral, para o serviço do reino de Deus. Então, nós queremos acolher todos aqueles que se inscreveram para este processo formativo dentro da escola, também as paróquias que apresentaram os seus candidatos ao diaconato permanente, também acolher cada um daqueles
que se inscreveram, né, que se colocaram à disposição para este processo formativo dentro da nossa diocese, e que nós esperamos que daqui para frente nós possamos fazer um bom trabalho sobre a proteção do nosso padroeiro, o padroeiro da escola São Justino de Roma. Este homem, que dedicou a sua vida lá em Roma, ainda no século I, no século II, no seu processo, na formação da comunidade, principalmente para os cristãos ali que moravam em Roma. Ele criou uma mesa redonda para o processo formativo, né? Com o intuito de dialogar com o mundo pagão daquele período. E hoje também, diante do mundo que nos cerca, diante de tantas ideologias, filosofias que aí o mundo apresenta, que muitas vezes a própria comunidade cristã é bombardeada constantemente, a escola tem este propósito também de formar, né, a própria comunidade, principalmente os agentes de pastoral dentro da Diocese de Caxias, esse processo formativo. E nós esperamos, roguemos a Deus, a São Justino de Roma, padroeiro, que possa nos ajudar nesse objetivo, nesta formação e, acima de tudo, né, que possamos levar ao conhecimento da doutrina, do conhecimento daquilo que a Igreja Católica nos orienta neste processo formativo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, vamos iniciar, portanto, a nossa aula e, é claro, começamos com um momento orante. Iniciemos, portanto, esse momento invocando o nosso Deus e Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda a consolação esteja sempre com todos vocês. Amados irmãos e irmãs, nesta noite nós somos convidados a mergulhar no ensinamento do amor cristão. O mandamento de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, é o amor que nos dá todo o saber que rege a nossa vida, para que nós possamos aproveitar cada detalhe. Dediquemos, antes de tudo, um tempo à escuta da palavra do nosso Deus e Senhor. A lei do Senhor nosso Deus alegra o coração do homem, ilumina-lhe os olhos. Cristo é, portanto, essa lei. Ele é a palavra de Deus, o dom da sabedoria, que veio até nós, para que pudéssemos realizar o seu mandamento. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Eis o desejo do nosso Deus e Senhor. Meditar a lei maior, o amor, o mandamento do amor e da caridade, é dos passos o primeiro no seguimento a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, com o Salmo 19, vamos entrar nessa dinâmica da vida filial que une o Pai e o Filho, e pelo qual o mundo, vinculado no Espírito Santo, é salvo todos os dias. Entoemos com alegria o nosso Santo Salmo. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor.
vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O mandamento do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Os mandamentos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos uma luz. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. E vosso servo instruído por ela se empenha em guardá-las. Preservai vosso servo do orgulho, não domine sobre mim. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Glória ao Pai que nos ama em seu Cristo, e o Filho que se doa na cruz, e o Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Oremos.
Deus, nosso Criador, que nos concedestes a vossa lei como expressão do vosso amor. Dai-nos um coração puro, para que, iluminados pelos vossos mandamentos, caminhemos sempre na vossa presença. Por Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos continuar com a nossa aula e queremos, mais uma vez, lembrar aquilo que disse o Padre Francisco no começo, a nossa direção da escola, o diretor-geral da escola, Dom Sebastião Lima Duarte, diretor adjunto e coordenador do curso livre de teologia, Padre Francisco de Assis Ferreira, na direção acadêmica, o professor doutor Raimundo Nonato Moura Oliveira, o assistente do diaconato, Padre Sebastião Francisco Pereira, na coordenação pedagógica, o professor Paulo David Oliveira Silva, o secretário acadêmico da escola, professor mestre Alain Henrique Bacelar da Silva, e a direção financeira, diácono permanente Evadilson da Silva Costa e Maria Rita de Cássia, a Ritinha. E também nós temos professores que irão trabalhar conosco nesse primeiro módulo, Padre Luigi, Padre Beto, Padre Raimundo, Padre Flávio Colles, Irmã Ana, Padre Rodivaldo Freitas, Marta Bispo e Padre José Paim. Vão estar conosco nessa empreitada, agora de forma remota. E agora vamos começar a nossa aula definitivamente com o nosso tema, Formação Teológica e a Igreja em Saída, com Dom Sebastião Lima Duarte e Dom Cláudio Umes. Dom Sebastião agora tem a palavra. Ok, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos, obrigado à irmã que nos ajudou também neste momento de oração. Então, para nós é uma grande alegria, como já foi expressado aí pelo Padre Francisco, estarmos hoje começando e realmente o curso livre de teologia pela Escola São Justino de Roma. A Escola São Justino de Roma, o Padre Francisco já se referiu, e de fato ela é uma escola da Diocese de Caxias. Ela é, portanto, eclesial, erigida aqui mesmo na nossa diocese e que tem já prestado serviço com alguns cursos, né? O curso mais recente agora foi o curso para Ministério de Coordenação, ministrado pelo Padre Vanzella, o que foi muito proveitoso para todos nós, né? E temos em vista ainda outros cursos, né? E a escola também certamente vai oferecer os cursos interdisciplinares que serão apresentados também para o curso de teologia, aberto também quem queira participar, mas também de obrigação para os alunos, certamente, do curso livre de teologia. Então, essa aula inaugural nós vamos fazê-la em 2 momentos. Primeiramente, eu vou dizer algumas coisas e depois o nosso palestrante oficial, principal, é o cardeal Umes, que nos presenteou hoje com um vídeo. Infelizmente, ele não poderá estar diretamente aqui conosco. Rezamos por ele, que se submeteu hoje a uma sessão de
quimioterapia, e esse negócio é muito exigente, né? Exigente. Ele não teria como estar com a gente, mas graças a Deus e pela sua gentileza nos enviou um vídeo. Então, nós estamos começando um curso livre de teologia, né? E assim, no primeiro olhar, teologia é uma área do conhecimento humano, é reconhecido também por muitos países, né? Aqui no Brasil é reconhecido, inclusive o nosso curso de teologia feito pelos nossos seminaristas é um curso reconhecido como bacharelado, reconhecido pelo governo brasileiro, né? Então, um curso que existem, claro, em quase todos os países, né? Se não na vertente católica, mas também outros grupos que têm os seus cursos também de teologia. Então, faz parte do conhecimento humano. A teologia está ligada originariamente a uma reflexão que se faz sobre a fé. A teologia em si, ela não produz a fé. Ela é uma reflexão sobre a fé que nós temos. E a fé em vários âmbitos, né? De expressão dessa fé. Por isso que nós temos a teologia, por exemplo, teologia bíblica, que é claro, foca na Bíblia, a teologia litúrgica, a teologia sacramental, a teologia moral, então os vários ramos assim da teologia. Então a teologia é uma reflexão que nós fazemos, né? E não fazemos de forma aleatória, não é que cada um tem a sua teologia, cada um pode ter a sua experiência pessoal de Deus, da Bíblia, da vida da igreja, mas não é assim, espontâneo, que cada um tem a sua teologia, mesmo que existem tantos ramos da teologia, mesmo aqui para nós, por exemplo, nós temos a teologia índia, nós temos a teologia ligada aí ao ambiente afrodescendente, nós temos a teologia de gênero, que não é a ideologia de gênero, nós temos a teologia da libertação, por exemplo, que é uma teologia própria da América Latina, do Brasil e de outros países da América Latina, que é uma reflexão que nós fazemos sobre a nossa fé e numa dimensão social, numa dimensão cultural, numa dimensão política, numa dimensão econômica, e por aí vai. Então, a teologia ela é uma reflexão, ela não produz em nós a fé, é a fé refletida que nos faz teologizar, pensar a nossa vida de cristãos. É claro que bem na origem, a teologia ela se deu a partir da reflexão da fé batismal, né? Nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, está lá escrito as últimas coisas que Jesus disse, né? Ide ao mundo inteiro, fazei discípulos meus, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a fé nossa, ela vem na experiência eclesial do batismo, né? Ela vem da pia batismal, ela vem do ambiente do batismo, né? Porque ele é trinitário, né? Ele é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente vai olhar também outros textos, né, nós não encontramos mais aí, por exemplo, essa dimensão trinitária. Quando Filipe se encontra com o eunuco, que quer saber mais sobre o texto que está lendo, Filipe, então, sobe na carruagem e começa a conversar, a explicar para o eunuco o texto que ele está lendo. E ele dá uma visão cristã sobre o texto que o eunuco está lendo. E o eunuco diz assim, então, tá bem, eu creio piamente. E nós temos água aqui. O que falta para eu ser um cristão? Então, desceram e Filipe batizou o eunuco. Só diz assim, não diz que foi batizado em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E depois outros textos também, na casa de fulano, todos foram batizados, e pronto, não se diz o como.
Depois nós vamos ver lá no finalzinho do primeiro século, ou no início do segundo século, por exemplo, quando um cristão junta toda a tradição que existia ali naquele momento e faz um livrinho chamado Didaqué. Lá está escrito textualmente que para uma pessoa se tornar cristã, ela tem que ser batizada. E tem que ser batizada, mergulhada na água, se for possível. Se não for possível, pega-se água, joga 3 vezes na cabeça da pessoa, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente está dizendo o quê? Nós estamos dizendo que essa dimensão trinitária, que é a revelação de Jesus Cristo, está ali nos textos da Sagrada Escritura, né? Mas, para a gente compreender, só mais tarde, quando a cultura cristã, digamos, as comunidades cristãs começam a adentrar outras experiências culturais, como a grega, por exemplo, né? A pagã, mas, acima de tudo, a grega. E aí começam a surgir algumas coisas, né? Algumas dúvidas e até mesmo algumas heresias, alguns pensamentos heterodoxos, né? E aí a igreja é levada, e particularmente diante da gnose presente também no Evangelho segundo São João, então lá do âmbito da Ásia Menor, então de Éfeso e Redondeza. Então, de repente, a fé começa a ser questionada. E quando a fé começa a ser questionada, quando a experiência batismal e outras experiências da fé começa a ter contato com as culturas e com os pensamentos diferentes, aí há uma necessidade de se colocar um pensamento que seja um pensamento comum para toda a igreja nascente. Então, a partir daí, se começa a pensar, se começa a refletir sobre a figura do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se a gente quer ver esses pensamentos heterodoxos, eles estão também nos Atos dos Apóstolos, estão presentes aí, por exemplo, nos ebionitas e outros grupos, e grupos mesmo de gnósticos, que querem levar a cabo o conhecimento, né, mas o conhecimento a partir da sua compreensão, né, e não a partir dos dados da fé, por exemplo, né, mas simplesmente a partir do conhecimento, querer compreender tudo sem poder compreender tudo. Porque os elementos de fé não dá para você compreender tudo. Você pode se aproximar das razões verdadeiras, mas você não tem como compreender tudo, né? Mesmo que esse tudo tenha sido revelado, pelo menos, né, a maior parte, claro, revelado pelo próprio Cristo, mas a gente precisa refletir sobre isso, né? Então, foram os pensamentos heterodoxos, foram, digamos, as heresias, foram os pensamentos, portanto, diferentes, foi o contato com a cultura, particularmente a cultura grega, que fez a igreja começar a pensar naquilo que ela crê, naquilo que ela professa, e na sua experiência, e fundamental, que era a experiência batismal, né? E depois, outras experiências também que a igreja foi desenvolvendo e foi vivendo ao longo dos séculos, né? Então, a teologia, ela surge como uma reflexão que se faz sobre uma fé vivida, né? Uma vivência da fé, né? Então, ela vem para corroborar, ela vem para ajudar a gente a compreender, né? E aqui a gente se volta a um pensamento de Santo Agostinho, está lá no V século, bem mais distante do que a gente está falando aqui, né? Mas Agostinho diz que nós precisamos dar razão à nossa própria fé. São Paulo diz que a gente tem que dar esperança à nossa fé. A esperança à nossa fé é Jesus Cristo, é claro, né? E o Cristo morto e ressuscitado, presente na vida da comunidade. Nós temos que dar esperança à nossa fé. E Santo Agostinho diz que nós temos que dar razão à nossa fé, né? E essa dar razão à nossa fé é ir para esse campo da compreensão, esse campo da reflexão que a gente precisa, então, desenvolver. A gente precisa conhecer e para isso precisamos também
até mesmo de usar as ciências que estão aí à nossa disposição. É claro que, no começo, a reflexão ela veio a partir do contato com a cultura pagã. Até grandes estudiosos ou grandes padres da igreja tiveram que lidar justamente com uma cultura pagã, com gente, com intelectuais pagãs, né? Mas também depois com a cultura grega, com a filosofia grega. Então, é claro que a filosofia grega, ela deu os primeiros elementos importantes para a compreensão, para a reflexão e a compreensão da nossa fé. Então, o contato, primeiramente ali com a cultura grega, fez com que os cristãos tivessem que refletir. E aí a gente encontra, lá no segundo século, a gente se encontra com São Justino de Roma, que era um esperto, ele conhecia muito bem a filosofia, né? E é claro que conhecendo a filosofia, ele vai usar esses elementos. Ele se converteu já com 30 anos de idade, então foi já um cristão, claro, convertido ao cristianismo com 30 anos de idade. Na sua formação, ele conhecia muito bem filosofia, literatura, história, e então se tornou um grande professor. Mas o contato dele com a Sagrada Escritura, lá na Samaria, quando ele começou a ler as Sagradas Escrituras, ele começou, então, a se dar conta de que esses elementos da Sagrada Escritura não seriam tão estranhos assim ao modo de pensar da filosofia. Então, ele tentou estabelecer essa ponte entre elementos que ajudariam a clarificar a fé vivida pelas comunidades ali, né? Então, e aí ele, no diálogo com Trifão, que é uma obra dele, né, ele estabelece justamente essa relação, é claro, com o judaísmo, mas depois também usando elementos da cultura grega, da filosofia grega. Por exemplo, o logos espermatikos, né, a semente do verbo, vem muito daí também, né, dessa cultura de que a semente do verbo está presente em todas as culturas e está na vida das pessoas como uma centelha de Deus, como um elemento de Deus importante na vida do ser humano. E São Justino foi considerado pelo Papa Emérito Bento XVI como o mais importante dos apologistas do segundo século, né, dos mais importantes apologistas do segundo século, justamente por esse fato dele ter aproximado, né, da razão filosófica, digamos assim, de elementos da filosofia, para a compreensão da fé cristã. No dizer de Bento XVI, o projeto divino da criação e da salvação que se realiza em Jesus Cristo, isso são palavras de São Justino, o Logos, isto é, o Verbo eterno, a razão eterna, a razão criadora, bem como faz a crítica implacável em relação à religião pagã e aos seus mitos, e por ele considerados diabólicos, despistagens do caminho da verdade, por exemplo, né, diante da crítica que ele fazia aos pagãos, né, e à mitologia, também mitologia grega, né. Então, São Justino, ele conseguiu levar os seus alunos a fazer o esforço também de dar razão à sua própria fé, à sua própria experiência de Deus, né. Também aqui um texto do Papa João Paulo II, na Fides et Ratio, que ele diz que ele é, portanto, Justino, pioneiro de um encontro positivo com o pensamento filosófico, ainda que no sinal de um cauto discernimento, é claro, né? É claro. Mas ele, então, é o pioneiro nessa ponte entre o pensamento filosófico e a vida cristã, né? E a vivência cristã, né? E ainda na Dominus Jesus, do Papa João Paulo II, que é o Espírito que infunde as sementes do verbo presente nos ritos e nas culturas e as faz amadurecer em Cristo Jesus. Então, esse é um pensamento excelente
de São Justino de Roma, nessa proximidade também do pensamento ocidental, né, também do pensamento grego, como nós sabemos muito bem. Então, essa ideia da semente do verbo é muito importante para nós, enquanto pessoas, mas também para a gente valorizar os ritos, as culturas, o jeito que as pessoas têm de viver, de externar a sua religiosidade e fazendo esforço para que possam amadurecer em Cristo Jesus, que esse é o nosso sonho, né? Então, a teologia, ela vem daí, ela ajudou nessa reflexão também, particularmente nos primeiros séculos. Se a gente vai aí para o Concílio de Nicéia, em 325, se a gente vai depois para o Concílio de Constantinopla, 381, se a gente vai para o Concílio de Éfeso, 431, a gente percebe aí, portanto, todo o esforço, né, que se faz para uma reflexão, primeiramente para compreender o Verbo eterno de Deus, né, que é depois encarnado, Jesus Cristo, nosso Salvador, e depois a questão do próprio Espírito Santo, né, que vem num pensamento logo depois de Nicéia, e que lá pelo ano 360, mais ou menos, começaram as discussões, né, com Eunômio e outros, sobre a divindade e não divindade do Espírito Santo e por aí vai. Então, quer dizer que a teologia, ela é essa reflexão que nós fazemos da nossa fé, e a gente aí consegue, portanto, dar razão, como dizia Santo Agostinho, né, a nossa própria fé. Nós não podemos ficar aí simplesmente com a fé recebida do batismo, mesmo que a gente, em elemento de fé, é claro que tem o Espírito Santo, é claro que tem Deus que suscita em nós através do seu Espírito, mas a fé, ela é um dom de Deus, mas ela também é transmitida, né? Quantos de nós não recebeu a experiência profunda de sua fé, da avó, do pai, da mãe, do tio, da catequista e por aí vai. Então, a nossa fé, ela é também testemunhal, né? Ela nos foi dada por pessoas, né? E particularmente os apóstolos, né? Os apóstolos de Jesus Cristo que nos presentearam com a fé. Então, nós cremos baseados em testemunho dos apóstolos, né? Então, essa teologia que nós iniciamos agora com esta aula inaugural, e depois amanhã se começa mesmo para valer, não é? Com os professores aí que estão à disposição aí dos alunos da Escola São Justino, nesse curso livre de teologia. Então, nós precisamos, é claro, ajudar, porque a teologia, o conhecimento em toda a área teológica, daí todas as disciplinas teológicas, bíblicas. Nós sabemos que lá no século XVIII, mais ou menos, quando começaram a reorganizar o estudo da teologia, criaram alguns departamentos, digamos assim, né? Claro que a Bíblia é o elemento por excelência, depois vem a tradição, dentro do ambiente da revelação, Bíblia, tradição e magistério, mas quando reorganizaram, e olha que a gente tem que dar o justo valor a quem fez, né, que foram os protestantes no começo, que reorganizaram esse estudo da teologia. Depois a igreja, é claro que fez a sua parte também. Então, seccionaram, né, entre Bíblia, teologia bíblica, simbólica, patrística, de história da igreja e tudo aquilo que a gente precisa conhecer. Então, esse é um conhecimento que não pode ser reservado só ao clero, né? Só à vida religiosa, só a alguns. A gente tem que fazer todo o esforço para que todos possam se aproximar da teologia, para conhecer melhor a sua própria fé e dar razão à sua própria fé e viver a sua fé, superando também algumas dificuldades que se apresentam nos tempos de hoje, nos quais nós estamos vivendo, né? Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, se faz necessário que a gente se aprofunde, e nós cremos piamente, nós temos quase 60 alunos aqui
nesse curso livre de teologia, e isso será para nós uma grande alegria poder abrir o leque da área do conhecimento e usufruir depois desse conhecimento nas nossas pastorais, ministérios, movimentos, nas nossas paróquias, nos nossos grupos e também a nível de diocese, pessoas que estejam aí à disposição também do serviço pastoral, que nós precisamos cada vez mais aprofundar. Então, para nós é importante que se estude teologia e que a gente faça também um esforço pessoal. O Dom Cláudio vai se referir ao Sínodo da Amazônia, vai referir ao sonho do Papa Francisco, e que a gente possa ter também uma reflexão com o pé no chão, E isso é próprio da América Latina, isso é próprio do Brasil e da América Latina. Há quem prefira uma teologia escolástica, mas nós preferimos uma teologia que possa nos ajudar a viver na realidade na qual nós estamos, É claro que a teologia da libertação era uma teologia nossa e que finalmente foi acolhido também pela Congregação da Doutrina da Fé como uma teologia da praxis cristã. E aí a gente se apercebe também a importância que tem essa teologia. A teologia da libertação é uma teologia da praxis cristã vivida na América Latina. E isso para nós é importante, porque a teologia realmente ela é uma teologização, uma reflexão de uma prática que a gente tem. Então, se nós temos aqui uma prática vinculada ao sofrimento, vinculada à exploração, vinculada à opressão, vinculada à exclusão, vinculada à negação de direito, de dignidade, é claro que a gente não pode continuar simplesmente numa teologia que não nos ajude a viver e até mesmo superar essas realidades, Então, caríssimos irmãos e irmãs, eu acho que era isso que a gente gostaria de dizer para vocês, alguns elementos importantes. É claro que no decorrer, vocês haverão de se apropriar ainda mais na introdução à teologia, com o padre Luiz de Zunquedo, certamente vocês haverão de se aproximar também dos métodos teológicos que nós vamos usar e que a igreja usa também para que a gente possa avançar no nosso conhecimento da fé em todos os ambientes, em todas as expressões da nossa fé que está presente na teologia e que a gente possa, de fato, realizar um excelente encontro. Então, agora, eu faço só uma breve apresentação, mas vocês já conhecem bastante, Inclusive, já esteve aqui em Caxias o Dom Cláudio Umes, Ele que é cardeal emérito da Congregação para o Clero. Ele, quando se tornou bispo emérito, ele era prefeito da Congregação para o Clero. Então, ele é bispo emérito da Congregação para o Clero. Ele foi o relator geral do Sínodo para a Amazônia e, desde o dia 29 de junho de 2020, ele preside, pelo querido Papa Francisco, a Conferência Eclesial da Amazônia, que é a CEAMA. E ele que muito nos honrará com essa excelente aula, uma aula de excelente teor, que certamente vai muito nos animar para abrir os nossos horizontes para uma escola, para um curso de teologia que realmente nos ajude também a nos inserir na realidade da Amazônia na qual nós estamos vivendo. Então, com vocês, agora, Dom Cláudio Umes, o cardeal Umes, amigo do Papa Francisco, e que deu também o nome de Francisco ao Papa. O Papa mesmo se referiu a isso, dizendo que o cardeal Umes, quando ele foi eleito Papa, estava próximo dele e só disse assim: parabéns, Bergoglio, faça só um favor, não esqueça dos pobres. E ele pensou e disse, mais pobre do que São Francisco não tem. Então, escolheu o seu título de Francisco, Por isso que nós temos o primeiro Papa Francisco na história da Igreja. Então, com vocês, Alain, por favor, seminarista Alain, que a gente agradece. Agora, a aula magistral de excelente teor de Dom Cláudio Umes. Obrigado. Senhoras e senhores,
Irmãos e irmãs, sinto-me honrado pelo encargo da aula inaugural, por ocasião da criação e abertura deste novel curso de teologia para diáconos permanentes e leigos da Diocese de Caxias do Maranhão. Aceitei de boa vontade o convite da parte do bispo diocesano de vocês, Sua Excelência Dom Sebastião Lima Duarte, a quem saúdo de modo particular neste momento. Meus caros, a iniciativa de abrir esse curso corresponde certamente aos sonhos do nosso querido Papa Francisco em relação à missão da Igreja na Amazônia depois do sínodo especial que teve como tema definir novos caminhos para a Igreja nesta região e para uma ecologia integral. O estado do Maranhão faz parte da Amazônia Legal e por isso no sínodo participaram também os bispos maranhenses. Acrescente-se que o sínodo, por sua vez, esteve inserido no horizonte maior da encíclica do Papa Francisco Laudato Si, publicada em maio de 2015, que trata não apenas da Amazônia, mas da grande crise climática e ecológica global que afeta o mundo inteiro, como vocês sabem. Alguns meses depois da publicação dessa encíclica, realizou-se em Paris a COP21, que tratou desta crise global e chegou ao importante acordo climático assinado pelos países do mundo inteiro, também o Brasil. Ora, este novo curso de vocês, que vocês hoje inauguram, tem como contexto e provocação este momento histórico novo, grave e urgente. Agora, complicado ainda mais pela pandemia do novo coronavírus. Desde o início do seu pontificado, o Papa Francisco vem insistindo que, na Amazônia, os bispos procurem multiplicar os diáconos permanentes, hoje ali muito escassos, como sabemos, bem como também multiplicar outros agentes de pastoral, leigos e leigas, inclusive indígenas. Ao mesmo tempo, junto com o processo desencadeado pelo sínodo, o Papa propõe uma igreja sempre mais sinodal, isto é, uma igreja baseada no sensus fidei, o sentido da fé de todos os batizados. Uma igreja que sai e vai às comunidades, as escuta e com elas elabora estes novos caminhos. Ora, neste horizonte, vocês todos percebem que este curso deverá ser muito inovador e criativo. Não poderá ser um curso como antigamente, em que o professor transmitia conhecimentos teóricos e abstratos de cima para baixo para os alunos. Também o programa das matérias a serem estudadas deverá ser atualizado, inovado, inculturado e envolvido em todo o processo da diocese no esforço de aplicar o sínodo na região. Nesse sentido, certamente, será muito útil estudar a fundo
o documento final do Sínodo e os principais documentos do Papa Francisco, por exemplo, a Evangelii Gaudium, a Laudato Si, a Querida Amazônia, a Fratelli Tutti, etc. A reforma que o Papa Francisco está promovendo em toda a Igreja, no sentido de promover e pôr em marcha uma igreja em saída, uma igreja que derruba muros e constrói pontes para sair ao encontro de todos, mas preferencialmente ao encontro das periferias geográficas e existenciais, ao encontro dos pobres, dos sofridos, dos descartados, dos marginalizados, dos que foram esquecidos e abandonados, dos doentes, dos desesperançados, dos que já nem gritam mais porque ninguém os ouviu, o grito dos desempregados e dos que passam fome. Portanto, uma igreja em saída misericordiosa, que não quer nada em troca, mas o faz por amor gratuito. Além disso, uma igreja que não aposta nas leis, na disciplina, nas estruturas de sua própria segurança. Uma igreja que não aponta o dedo para condenar, mas atrai por se doar sem medida. Uma igreja que caminha junto e sabe que as ovelhas não são suas, mas são de Jesus Cristo. Muito se poderia falar desta reforma do Papa Francisco para dizer que o grande objetivo deste curso deve ser participar com alegria desse processo, que na verdade é um processo de sinodalidade. A Rede Eclesial Panamazônica, a RAIPAM, o processo de preparação do Sínodo para a Amazônia, que finalizou com a formulação do instrumento de trabalho do Sínodo, depois a própria celebração do Sínodo e seus documentos finais, a volta dos participantes do Sínodo às suas dioceses e prelazias e vicariatos, o convite e o encorajamento do Papa para a aplicação do Sínodo no território, os sonhos dele no documento Querida Amazônia, a criação de uma conferência eclesial da Amazônia, a SEAMA, tudo isso demonstra que estamos num momento de Kairós, um momento especial da Igreja, em que o Espírito Santo vai conduzindo e reformando a Igreja. Esse curso de vocês está nascendo dentro deste contexto, cheio de esperanças para o futuro. Contudo, preparar diáconos permanentes e leigos e leigas agentes de pastoral significa preparar evangelizadores missionários. Mas para tanto é indispensável que primeiro sejam discípulos de Jesus Cristo. O missionário nasce do discípulo. Esse curso, portanto, deverá oferecer também um caminho de discipulado. Nunca se deverá dar por descontado que nossos batizados também foram suficientemente evangelizados e transformados em discípulos autênticos. Além do mais, o discipulado é um processo permanente que acompanha toda a vida do batizado. Um processo que sempre deve ser retomado, atualizado para cada fase da vida e para as diferentes etapas de nossa missão no mundo. A 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho em Aparecida, no ano 2007, teve como tema exatamente discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que nossos povos nele tenham vida. O documento final de Aparecida foi muito bom
e tornou-se uma referência indispensável daí para frente para a formação de ministros ordenados da Igreja e de agentes de pastoral leigos, bem como para a evangelização de todos os batizados. Aparecida ilumina até mesmo o Papa Francisco, como ele mesmo diz. A tese de Aparecida, que atravessa todo o texto, é: o missionário nasce do discípulo. De fato, a Aparecida busca mostrar essa dinâmica do discipulado que deve gerar o missionário. Surge assim que o discípulo nasce de um forte encontro pessoal com Jesus Cristo, um encontro que depois também se torna comunitário. Exemplo claro disso, desse encontro, encontramos no Evangelho de São João, no início, quando 2 discípulos de João Batista se tornam os primeiros discípulos de Jesus. João havia batizado Jesus. No dia seguinte, João estava ali de novo, com dois de seus discípulos. Também Jesus passava de novo ali. Então João estimula os seus 2 discípulos a se encontrarem com Jesus. Eles foram e permaneceram com ele aquele dia. Deste encontro com Jesus, eles saem transformados, exultantes e felizes. Eles creram em Jesus e reconheceram nele o Messias. Saem deste encontro inflamados de um fogo novo e devorador. Certos de terem encontrado o Messias, sentiam um impulso irresistível de anunciar aos outros o que haviam vivido e experimentado neste encontro. Um dos 2 era André, que foi em busca de seu irmão Simão Pedro depois. Ele anunciou: encontramos o Messias. E conduziu seu irmão para Jesus. O Antigo Testamento apresenta muitos episódios, muitos episódios em que Deus se encontra com aqueles a quem reserva uma missão especial, como por exemplo Abraão e Moisés. No Novo Testamento, esses encontros se dão com Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. Os evangelhos oferecem muitos exemplos de tais encontros. Também o grande apóstolo Paulo se converteu mais tarde em discípulo e evangelizador num encontro transformador com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Então, como levar os alunos e alunas deste curso, desta escola de diáconos permanentes e agentes de pastoral leigos, a fazerem esse encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo? Esta é uma missão exigente que a escola também assume junto. Irmãos e irmãs, caro Dom Sebastião, eu vou encerrando essas palavras, augurando muito êxito à sua novela escola. Todos esperamos que possa também ser um exemplo para outras dioceses e prelazias na Amazônia. Recordemos sempre a indicação tantas vezes já repetida pelo Papa Francisco de multiplicar os diáconos permanentes na Amazônia, bem como os outros ministérios instituídos que podem ser confiados a leigos e leigas. Claro, terminando, também não posso deixar de pedir hoje que rezemos nesses dias de modo especial pela saúde do Papa Francisco. Muito obrigado pela atenção.
Boa noite a todos. Então, com a fala do cardeal, agora nós iremos passar alguns informes acadêmicos, né, e administrativos da nossa escola, que é interessante ficarmos bastante atentos e que também iremos disponibilizar no decorrer do nosso curso. E de início, é convidado que fiquemos bem atentos, porque é uma experiência nova, acredito que para muitos aqui, e assim vamos fazer o nosso curso. Então, o primeiro informe é que prestemos bem atenção e entremos sempre em contato na plataforma, ter o acesso direto, onde lá nós nos comunicaremos, e também no grupo de WhatsApp, onde nós também manteremos contato. Espero que todos fiquem com o espírito acalmados, né, no caso, para podermos iniciar, já que é uma experiência nova, porque muitas vezes podemos causar alguns incômodos, né, no caso, por ser uma experiência nova e não termos essa paciência que um espírito calmo nos propõe. Então, vamos nos preparar para o início das nossas aulas, que no caso a aula curricular, no caso falamos assim propriamente vai iniciar já no horário da noite, onde nós teremos a primeira disciplina, o início da primeira disciplina, que é a introdução à teologia. Fiquemos atentos, onde teremos ali o professor Padre Luigi, onde irá fazer essa introdução à primeira disciplina do nosso curso. Contemos que cada um de nós podemos contribuir para a concretização deste curso. Né? Nós estamos aqui não somente como alunos, mas estamos aqui como cristãos, e a escola está aqui para o serviço. Então, como secretário acadêmico, eu me coloco à disposição de toda a escola e espero que, em breve, possamos ter já um objeto já produzido pelo conhecimento formado nessa escola de teologia e, assim, contribuirmos diretamente ao serviço da igreja, né? Estarmos diretamente ligados ao serviço da igreja, que é o anúncio de Jesus ressuscitado. Então, a partir de então, a gente já dá boas-vindas. E fiquemos atentos sempre. Os alunos da escola, nós já temos os contatos diretos, né? Já podemos nos comunicar. E em breve também nós iremos anunciar cursos de extensão, que toda a comunidade diocesana, não somente os que estão matriculados, mas toda a comunidade diocesana poderão participar, né, que vai ser aberto para toda a comunidade, como já faz parte do nosso projeto promover a cultura teológica também em toda a diocese, não somente para os alunos matriculados. E muito obrigado, e na qualquer coisa estamos à disposição, e os alunos já sabem como me encontrar. Boa noite a todos. Estamos chegando quase ao final da nossa aula inaugural, da nossa transmissão pelo YouTube. Queremos agradecer a todos e a todas que estão conosco. A gente viu que tem muita gente acompanhando, alguns comentários nós colocamos aqui, religiosa, leigos, padres, também os professores, alguns acompanhando, Marta Bispo, e também queremos agradecer a todos da escola, ao diretor, que deu uma aula magnífica, magnânima, ao nosso diretor adjunto, coordenador do curso, que deu um probleminha na internet, nossa direção acadêmica, nosso diretor acadêmico, Dr. Raimundo Moura, o nosso assistente do diaconato, Padre Francisco, não está aqui presente, mas está conosco, a mim, Paulo David, nosso secretário acadêmico, que acabou de falar, o mestre Alain, e a direção financeira, o diácono e professor Evadilson, que também está conosco, e a Maria Rita, a Ritinha. Também a irmã Andresa Andrade, que colaborou conosco no momento orante, animando,
e o Adilto, ministro da Palavra, também membro da Escola Diocesana. Então, o bispo agora vai nos dar a bênção de envio, a bênção para, a partir de amanhã, começar as nossas aulas de formas, vão ser síncronas e assíncronas. Complicado esses nomes, né? Mas a gente está aprendendo também. O bispo vai abrir o microfone, que ainda está fechado, mas ele já. Ok. Tá bem. Muito obrigado, professor. Então, a gente quer agradecer, né? Agradecer aos alunos, e é bom que considere que se tiver faltando alguma coisa, né? Então, converse com o Alain Bacelar, particularmente questão de documentação, né? A gente precisa... está tudo ok, né? Tudo ok. Pode ser que demore um tempinho, mas o importante é que toda a documentação esteja aqui com a gente, né? Inclusive quem é portador de outros diplomas. A gente sabe que na escola, no curso livre, nós temos portadores de diplomas já de graduação, mas também temos mestres e até doutora, né? Doutores que estão participando com a gente e vão fazer o curso de teologia, o que é uma grande responsabilidade para nós também, né, e também para os professores, né? Então, muito obrigado aos professores que também participaram aqui, estiveram aqui com a gente, e que amanhã já vão iniciar mesmo, ou para valer as suas aulas. A gente está muito feliz por isso. E também a toda a direção da escola, como já foi dito aqui, né? A gente está muito... agradecido a Deus por tudo que Ele nos permitiu viver até agora, e certamente vai nos permitir viver ainda mais durante todo esse percurso aí. Então, muito obrigado a toda a direção da escola, obrigado ao corpo docente, ao corpo discente também, né? O nosso agradecimento ao cardeal Umes pela aula magnífica que nos concedeu. A gente também agradece ao diretor do IESMA, né, o padre Abraão, e que está facilitando também os professores do IESMA, alguns professores que estarão conosco no decorrer de toda esta escola, né? E outros também, como os lá de São Paulo, lá do Pernambuco, muito obrigado, e outros que virão também de outras regiões do Brasil, particularmente nesse período de encontros online, né? Então, roguemos ao Senhor e que São Justino continue intercedendo por nós, para que nós saibamos estabelecer esses contatos, né, com as ciências também, que devem contribuir para ampliar o nosso conhecimento e aí o nosso assumir da nossa missão. O Senhor esteja convosco, e que a bênção de Deus venha e permaneça sobre vocês. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela presença, particularmente os que estão fora da nossa diocese também, de algumas pessoas, várias pessoas participando. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, e rezem por nós e estejam conosco também quando os cursos interdisciplinares forem oferecidos, né? Muito obrigado. Que Deus nos abençoe ricamente.